Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando o irmão Marquinho, o nosso jovem Tiago e todos os jovens que está aqui. Deus tem sido bom e continua bom. Nós sabemos, irmão, que os dias têm sido difíceis, mas nós também temos a certeza que a vitória está garantida. Amém? Eu convido aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, é o primeiro livro, né, dos Evangelhos, né, e também o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Pode folhear a Bíblia, irmão, que crente é abençoado. Hoje nós estamos vivendo a época da tecnologia. E vivendo a época da tecnologia, nós temos observado que muitos têm esquecido de trazer a Bíblia, ou esse livro, como os antigos diziam, esse livro da capa preta, né? Muitos têm deixado de trazer a Bíblia, mas nós estamos aqui, irmão, porque Jesus é bom. Então vamos ler Mateus capítulo 28. Que diz assim: e no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que havera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e com morto. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós para Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente ou apressadamente, do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temeis, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me virão. Amém? Irmão, essa passagem que se encontra aqui em Mateus, fala da ressurreição de Jesus, aonde eu e você já temos conhecimento e já conhecemos o verdadeiro Deus. Mas Deus conhece cada coração, cada mente,
E nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo, dias tribulosos, dias angustiosos, e dia que nós também temos visto a mão de Deus operar na vida do ser humano. Dias, o século que nós estamos vendo, o século 21, né, como nós estamos vendo, o século 20, 21, tem uns que já falam, né? 21, aonde o poder de Deus tem operado, tem curado o câncer, tem tirado a depressão. Só que as pessoas, cada vez mais, têm esquecido da ressurreição de Jesus. Eles vêm querendo receber a bênção, receber a cura, mas esquece que Jesus ressuscitou e disse que voltaria novamente. Então, se aqui nós estamos dizendo que Jesus veio ao mundo, né, como João diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, mas um dia, devido à calúnia, devido aos desejos do homem, mataram Jesus. Mas para isso, ele veio. Para quê? Para morrer pelo meu e o teu e o nosso pecado. Não tinha como Jesus não ir até a cruz. Mas o interessante é que na ressurreição de Jesus Cristo, não se deu na quarta-feira. A ressurreição de Jesus Cristo não se deu na terça-feira. Não se deu na segunda-feira. Não se deu na quinta-feira. A ressurreição de Jesus se deu no final de semana. No primeiro dia da semana. Infelizmente que nós estamos vivendo a era que o primeiro dia da semana para trabalho é a segunda. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o primeiro dia da semana é domingo, e é bom que nós, muito não trabalhamos, o comércio é fechado, que nós possamos ter o hábito de, como essa mulher ir ao sepulcro de Jesus, se levantar da nossa casa e vir buscar o Senhor ao primeiro dia da semana, para que nós possamos suportar o resto da semana até o sábado. Então nós esquecemos muitas vezes de vir aos domingos pela manhã. Nós esquecemos de buscar ao Senhor. Nós queremos saciar o nosso desejo, ir numa praia, ir numa praça, ir não sei aonde, final de semana, mas esquece de vir adorar aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que cura, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que tira toda a enfermidade. Nós esquecemos de vir adorar. Mas hoje é domingo, eu não trabalho, mas eu vou passear. Jesus não veio passear na terra. Sabe quem gosta de passear a terra? É Satanás. Lá em Jó, a Bíblia diz que Deus chegou para Satanás e disse: Satanás, o que está fazendo? Ele disse: de quê? De rodear, de passear, de ver pela terra. Jesus não veio, irmão, para passear na terra. Ele veio com a missão. E essa missão foi cumprida. Essa missão foi por mim e por você. Então Deus não está rodeando a terra. Ele é o dono da terra. Ele é dono do universo. Ele não precisa, até porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Então, se os olhos do Senhor estão em todo lugar, o Senhor não precisa estar rodeando a terra, porque Ele sabe o que eu e você fazemos e realizamos, porque Ele é presente em todos os lugares. Já o inimigo das nossas almas, irmão, ele sai rodeando, porque ele não tem poder, ele não tem autoridade para estar em todo lugar. Ele não tem, mas o nosso Deus tem. Então a ressurreição de Jesus
ela nos traz a garantia de um dia nós ter um encontro com Ele. Que foi que Jesus disse para a mulher: ide e falai aos meus discípulos. Me encontrai lá na Galileia. Qual é a Galileia que você está vivendo hoje? Aonde você quer encontrar Jesus? Aonde você quer encontrar Jesus? Aonde o mundo procura Jesus? Aonde? As mulheres sabiam aonde Jesus estava. Elas viram colocando o corpo de Jesus. Mas ela tinha uma dificuldade. Ela achava que quando chegasse lá para adorar, tinha que mover a pedra. Ela pensava que quando chegasse lá, a dificuldade ia ser maior. Os seus discípulos ouviram ele dizer que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E as mulheres também ouviram, mas disse: eu vou adorar, vou levar mirra, eu vou colocar sobre o corpo do meu mestre. Só que ela disse ainda: primeiro, eu tenho o guarda. Não tem como eu chegar diante do mestre, porque tem os guardas guardando o corpo de Jesus. Eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter, a Bíblia diz que o Senhor coloca os teus anjos ao redor daquele que o teme. E nós, como templo do Espírito Santo, nós temos que ter um guarda para nos guardar das ciladas do inimigo. Mesmo que ele venha querer entrar. Mas sabe por que não vai entrar? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aqueles guardas podiam falhar como falhou. Sabe por quê? Não porque ele quisesse. Era o poder de Deus se aperfeiçoando em Jesus para trazer a nós o que nós vemos hoje, os milagres. Além dos guardas, tinha o quê? A pedra. Vamos trazer para nós, no dia de hoje, a figura desse guarda e a figura dessa pedra. Vamos dizer que o guarda seja os obstáculos que nós estamos vivendo no nosso trabalho. É a dificuldade que nós encontramos na nossa casa. Muitas vezes nós estamos se arrumando para vir para a casa de Deus. Uma visita liga, ou chega na nossa casa, ou liga mesmo dizendo: eu estou indo para a tua casa agora. E às vezes você fica constrangido e diz: olha, eu estou me arrumando para ir para a igreja. É o guarda que está querendo impedir da ressurreição de Jesus dentro de você. Muitas vezes nós estamos se trocando. É alguém que bate na nossa porta. Ou faz tanto tempo que eu não te vejo, mas hoje é domingo. Ah, mas eu vim fazer uma visita a você. E muitas vezes nós também sentimos constrangidos de deixar a visita em casa, um parente, um amigo, e ficamos em casa. Esse é o guarda que muitas vezes nos impede de nós receber a nossa bênção. Sabe por quê? Que ele está guardando ali, mas é querendo tirar a nossa paz, querendo tirar a nossa comunhão, é querendo afastar nós de Jesus. Mas o poder de Deus, assim como Deus operou na vida de Pedro, operou na vida de José, ele opera na nossa vida, mesmo que nós não enxergamos com nossos olhos carnais, mas os espirituais dá para nós enxergar o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, os guardas não viram. Ei, eu quero te dizer, aqueles guardas, aquelas pessoas que estão olhando para você, dizendo que a sua bênção não vai chegar, o momento não é certo, eu quero te dizer, é porque eles estão como o guarda que estava guardando Jesus, ele só vê com os olhos carnais, mas se você olhar com os olhos espirituais, esses guardas não vai perceber as suas bênçãos chegar diante de você. A pedra é o mundo. A pedra é o mundo. Na caminhada da vida, quantos tropeços
Na caminhada da vida, quantos momentos nós passamos por obstáculo? Quantas pedras nós não encontramos na nossa vida? Mas o anjo do Senhor vai tirando uma por uma diante de nós. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis mas tenha bom, eu venci e vós vem. Então, meu querido, não se preocupe com as pedras que estão diante de ti. As pedras que você não conseguir tirar, a pedra que você não conseguir levantar, mover diante de ti, eu quero dizer que o Senhor dos Exércitos manda o teu anjo, assim como mandou para aquelas mulheres, ver que o sepulcro estava vazio. Veja que a leitura que nós fizemos, o anjo ainda estava sob a pedra. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção? Além da pedra ser pesada, nós ainda sentamos em cima dela e começamos a murmurar. Muitas vezes as bênçãos não chegam até nós, porque nós olhamos para o tamanho da pedra e dizemos: eu não consigo. Aí começa a se lamentar em cima da pedra. Nós não sabemos dizer: Senhor, eu não consigo levantar esta pedra. Eu não consigo tirar ela diante dos meus caminhos. Eu não consigo. Eu quero te dizer, quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor operará o milagre na nossa vida. Alguns propósitos, a Bíblia nos diz que a ressurreição de Jesus Cristo, é uma das verdades essenciais do Evangelho. É o essencial do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Nos ensina. Ele é o essencial para o Evangelho. Há verdades essencial do Evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim. Você pode aí, Renatinha? Também vós notifico, irmão, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vós vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É a essência, é a certeza. Segundo as Escrituras. Pode deixar aí, Renatinha. Segundo as Escrituras. É o que nós temos. Olha o versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, quer dizer, já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também, a mim, como um quê? Abortivo. Se Paulo está dizendo aos Coríntios que Jesus morreu, apareceu a todos eles, e por último apareceu a ele, ele estava dizendo:
Este mesmo Jesus, ó povo de Corinto, se vós querer, também vai aparecer a vocês. Eu estava lendo um livro, e eu achei muito interessante, de uma menina paralítica, e o pai dela percorreu vários lugares, vários médicos, para tentar fazer com que ela viesse a andar. E ela não conseguia. Só que ela é muçulmana. Ela crê no Alá e em Maomé. Só que ela foi até a cidade onde Maomé nasceu. Ela foi até a cidade onde Maomé viveu uma boa parte da sua vida, achando que ia encontrar a cura para a sua paralisia. Mas ela não encontrou. Mas um dia o pai dela, mestre no Alcorão, disse que existia um profeta chamado Jesus, que muita gente dizia que ele era quem salvava e ele curava. E ela ficou curiosa. E ela começou a procurar a esse profeta que o muçulmano tem como um profeta, que é Jesus. Só que passou o tempo, o pai dela morreu. E ela foi chorar no quarto. Disse: agora eu tenho condições. Eu tenho uma vida financeira, eu tenho empregados, mas eu não consigo andar. Meu pai, minha mãe hoje já não existe mais, meu pai não existe mais. Já me falaram que Alá cura, dizendo que Deus cura. Já me falaram que tem um profeta chamado Jesus que cura. E ela disse que estava no quarto dela, quando uma luz entrou dentro do quarto dela. E ela disse: quem é? Ele disse: sou eu, Jesus. Ei, meu querido, não há parede, não há porta que possa segurar o nosso Jesus para fazer o milagre na nossa vida. Não precisa, irmão, nós achar que é no céu aberto. Lá na tua casa, o Senhor entra na tua casa, desde que você peça para ela entrar. E eu lendo o livro, eu achei interessante que Jesus disse que era ele, mas não curou no momento. Se passaram 3 anos, ela estava se lamentando dentro do quarto da sua situação. Novamente, ela disse que entrou a luz, clareou tudo por volta de 3 horas da manhã. Era Jesus novamente. Ela disse: é o profeta Jesus. Ele disse: não, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu estou aqui nesta cadeira de rodas. Disse: vem, vem. Chamou ela, disse: eu não consigo andar. Disse: é eu que estou chamando. Ela se levantou, começou a andar, foi querendo cair. Ele disse: pode vir até a mim. Ela disse que a luz saía das suas mãos e disse: eu estou aqui para dar cura. Agora seja minha testemunha diante do meu povo, diante do teu povo, e diga a ele que breve estou voltando, que breve estou retornando. Ei, este que você acha que é um profeta é o Messias que veio salvar, que veio libertar. E daquele dia em diante ela começou a andar, começou a contemplar a vida do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ela sentiu o mover de Deus na sua vida. Mas ninguém teve de ter. Não foi o Alcorão, não foi Maomé, mas foi o nosso mestre Jesus Cristo. Esta luz ainda continua mesmo. A ressurreição de Jesus tem um propósito para mim e para você, meu irmão. Ela começou a falar de Jesus. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Quantas pessoas estão vivendo com um véu no rosto?
Que é isso, irmão Fernandes? Eu não estou falando aqui, irmão, não é o véu do tempo, quando Jesus morreu, rasgou de alto a baixo. Eu estou falando, muitas vezes, assim como esta mulher andava lá, ela é do Paquistão, andava com véu para ninguém ver o seu rosto, para ninguém olhar para ela, porque é costume dele. Eu quero dizer, muita gente está colocando o véu para nem olhar para Jesus, e que nem Jesus vem olhar. Ei, rasga o véu esta manhã e disse: eu contemplo a minha voz, contemplo o meu clamor, contemplo o meu choro, eu estou entregue nas tuas mãos. Rasga o véu, irmão, que está impedindo de tu chegar diante de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela comprova que ele é o Filho de Deus. João 10, 17. João 10, 17. A ressurreição de Jesus comprova que ele é o Filho de Deus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O 18. Ninguém me tira de mim, ou ninguém tira de mim, como alguma tradução. Mas eu de mim mesmo a dor. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. É a garantia que nós temos. Ele tem poder para dar e para tirar. Não se preocupe. Não tenha medo. Não se assuste. Porque tudo está na mão do nosso Deus. Tudo está com Ele. A autoridade é dele. É dele. Não tenha medo. Olha Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos, capítulo 1 e versículo 4. Diz assim: declarando Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificar, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisa, irmão, nós procurar, irmão, outro lugar, irmão? A ressurreição de Jesus não é o suficiente da garantia para que eu e você venha crer nele? A garantia que nós temos para viver uma vida com ele? As Escrituras não estão aí, irmão. Cabe nós crer ou não. Os profetas creram nas Escrituras. Os discípulos creram nas Escrituras. E se eu e você estamos aqui, que nós cremos nas Escrituras. A ressurreição de Jesus também garante a eficácia da morte redentora. A ressurreição de Jesus garante a eficácia da morte de Jesus. Romanos, capítulo 6, versículo 4, que nos diz: de sorte que fomos sepultados com ele, com quem? Paulo está dizendo aos romanos, que sorte que nós fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo estava dizendo que, assim como nós, ele, os discípulos, creram, andando com Jesus, e Jesus ressuscitou dos mortos, ele está dizendo, vamos andar em novidade de vida, porque quando ele retornar, nós também vamos ser ressuscitados. Paulo está dizendo, não vamos andar de qualquer jeito.
Não vamos permanecer da mesma forma. Paulo está dizendo, vamos viver em novidade de vida. E o que é viver em novidade de vida? Muito se engana, achando que novidade de vida é nascer, crescer, morrer, pronto. Novidade de vida é ter experiência com Deus. Novidade de vida é você saber que o nosso mestre tem poder para todas as coisas. Novidade de vida é saber que o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Novidade de vida é aquilo que eu não conheço e começo a conhecer. Novidade de vida é aquilo que estava escuro para mim, agora está clara. O apóstolo está dizendo, não ande mais na escuridão, mas vive em novidade de vida. É como se nós estivéssemos no nosso trabalho. Às vezes nós já estamos 10 anos, 20 anos no trabalho, e sempre a mesma coisa. De repente acontece algo que você diz, eu nunca tive experiência com isso, eu nunca passei por isso, tantos anos que eu estou aqui no trabalho, nunca estive, então para mim é novidade, é o que Paulo está dizendo. Ei, tenha novidade de vida diante de Deus, haja, sinta um milagre, sinta a presença de Deus, pare de ser a mesma coisa, não se assuste quando o mestre chegar dentro de ti e o milagre acontecer. Tem gente que quando vê o milagre se assusta, porque não está mais acostumado a ver o milagre. Eu quero te dizer que milagre para o crente tem que ser constantemente, é dia após dia, é hora após hora, é minuto após minuto. Nós temos que viver desta forma, deixando as coisas normais para o homem e o sobrenatural para Deus. A normalidade, irmão, é para o homem. A normalidade é para o homem. O que é isso, irmão Fernando? Você ir no médico que estudou tantos anos e ele dá um remédio que você está com a enfermidade, uma dor, e você toma esse remédio e a dor parar, é normal para ele. Ele disse, não, para mim é normal, você pode até se assustar. Mas nós estamos vivendo que quando Jesus cura uma dor de cabeça, as pessoas já ficam assustadas, como se fosse coisa. Não, meu querido, é novidade de vida, é viver com experiência diante de Deus. Novidade de vida é isso. Eu posso ir até o hospital, ir até o médico, mas sabendo que eu vou orar e quando chega lá, mesmo que o remédio não queira fazer efeito, mas no nome de Jesus, se Deus quer que eu passe pela mão do médico, se Deus quer que eu tome esse remédio, mas o remédio vai ser eficaz dentro de mim, pela bondade e misericórdia de Deus. Quantas vezes nós vamos ao médico, toma remédio, é 1, é 2, o médico retorna novamente e fala, esse remédio não está fazendo efeito, esse remédio você está tomando, mas passa novamente outro remédio, mas nós não oramos nem para Jesus curar, nem para Jesus fazer com que o remédio seja eficaz na nossa vida. Mas eu quero dizer, a eficácia do Espírito Santo na nossa vida, não tem injeção medicinal, não tem injeção do médico que possa ser mais válida do que a injeção do Espírito Santo. Então muitas vezes nós fazemos isso, mas deixamos de orar, deixamos de buscar, sabendo que a ressurreição de Jesus, ela é eficaz para a nossa vida. A ressurreição de Jesus é a confirma a verdade das Escrituras. A ressurreição de Jesus confirma a verdade das Escrituras. O irmão Tiago até leu, se eu não me engano, Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Veja que o salmista está dizendo, no Salmo 16, 10, que as nossas almas não vai perecer no inferno.
Já era o salmista tendo a certeza da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Era o salmista dizendo que futuro próximo, Jesus estaria na terra. Irmão, em quem que nós vamos crer, irmão? Nas Escrituras, irmão? Um dia eu estava falando de Jesus para um rapaz, e ele falou que eu não acredito nas palavras, na Bíblia. Eu falei, por que você não acredita? Ele falou, porque foi o homem que escreveu. Eu digo, mas foi homem cheio do Espírito Santo. Se você pegar Gênesis e pegar Apocalipse, vai encaixar direitinho. Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Falou, não acredito, porque foi o homem que escreveu. Eu falei, me responda rapidamente com duas perguntas. Se tivesse sido um cavalo, você ia acreditar? Eu não. Então você não ia acreditar, né? Não. Eu digo, e se fosse qualquer outro animal, você ia acreditar? Ele falou, não. Eu digo, se você não acredita no homem, que Deus restaura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus faz ele ser inteligente, você vai crer num animal, que coisa? Então você continua como ele, porque você está igual a esse animal, não tem pensamento de Jesus. Então muitas vezes nós precisamos, irmão, combater as heresias pela palavra de Deus, que nós acreditamos. Então a ressurreição de Jesus não é uma utopia. A ressurreição de Jesus, irmão, não é uma invenção do homem. A ressurreição de Jesus não é uma invenção do irmão Fernandes, não é do irmão Zé Paixão. A ressurreição de Jesus é uma garantia do nosso Deus para nós. Não é uma utopia. Não é história de carunchinha, irmão. A ressurreição de Jesus não é, irmão, aqui como nós vemos na televisão. Tanto filme da princesa, do Rei Leão, história que o homem inventa. Não. Foi Deus que lá em Gênesis, capítulo 3, quando Satanás tentou Eva e Adão, que Deus chegou para falar para eles, eles viram que estava nu. Mas Jesus disse, Adão, da semente da mulher, virá um que esmagará ou pisará na cabeça da serpente, que é o diabo. Este Jesus é quando nós vemos lá em Gênesis que diz que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Este Jesus é aquele que lá em Gênesis, no início de Gênesis, diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus dizendo assim, eu não estou só, eu estou com o meu filho e estou com o Espírito Santo. São 3 pessoas da Trindade. O Pai já estava, o Filho já estava, o Espírito Santo já estava. Então não é história de carunchinha, é real e verdadeira. Nós temos que crer. Para encerrar, meus queridos, a ressurreição de Jesus é a prova do juízo futuro dos ímpios. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diria assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Glória a Deus. Então a ressurreição de Jesus
é confirmando que um dia eu e você, como a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e nossa língua confessará o nosso pecado, seja o justo ou o ímpio, aquele que vai morar com Deus ou não, aquele que vai para o inferno ou não, mas todos nós somos e vamos ter o direito de estar diante de Cristo, e quem vai nos condenar não é Jesus. Tem pessoas que acham que Jesus vai condenar, irmão. Tem pessoas que dizem, não, Jesus vai condenar o mundo. Não. Sabe quem vai condenar o mundo? E quem vai condenar eu? Quem vai condenar eu é os meus atos e a minha língua. Não é o irmão. Não é o Zé Paixão, pegando aqui meu amigo, não é Zé Paixão que vai condenar eu. Não é Jesus que vai me condenar. Não é o irmão Donizete que vai me condenar. Quem vai me condenar sou eu, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, e a minha língua vai confessar diante do Pai. Agora, quando nós fomos lavados, redimidos no sangue de Jesus, estamos salvos. Aí a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, vai nos dizer que nós, como salvos, vamos condenar o mundo com quem? Com o Filho. Então, primeiramente, eu tenho que olhar para mim, para que eu não seja condenado com eu mesmo. Depois, quando eu estiver na glória com o Pai, Ele vai levantar a tua igreja, vai levar a noiva. Aí quando nós somos julgados, agora nós vamos vir para julgar a terra, porque não é os anjos, é eu e você. Então, irmão, tenha essa certeza. Não põe mais a culpa nas pessoas. Olha um pouquinho, cada um de nós olhamos um pouquinho mais para mim e para você. Eu vou para o inferno porque o irmão não fala comigo. Eu vou sair da igreja porque o irmão não dá paz, Senhor, para mim. Eu vou sair da igreja porque eu não gosto do irmão. Ei, irmão, você pode até não gostar, mas se você quer morar no céu, você vai encontrar com ele. Essa é a garantia da nossa salvação. Essa é a garantia da ressurreição de Jesus. Ou você acha que lá vai ter só um quartinho para você? A Bíblia diz que no céu a rua é de ouro e de cristal. Se tem rua, eu vou andar nela. Você vai andar nela. Aí eu imagino eu andando na rua de ouro e cristal, maravilha. A luz elétrica não precisa, a luz do sol não precisa, porque a glória de Deus é a sua própria luz. Aí imagina se lá no céu, a Bíblia diz que no céu não entra pecado, não entra iniquidade. É a Bíblia que está dizendo. Aí eu vou me encontrar com o irmão. Estou pegando o irmão Zé Paixão, que é um amigo meu. O irmão Zé Paixão faz de tudo para gostar de mim, e eu faço de tudo para não gostar dele. Aí, irmão, quem vai para o céu? Eu ou ele? Ele. Então eu nem vou ver ele lá, e nem ele vai me ver, porque eu não vou entrar. Então, irmão, cuidado, que nós vamos ser julgados não pelos atos dos outros, mas pelos nossos atos. É a nossa língua vai confessar. Tá? Cuidado. Para de pôr a culpa nos outros. A ressurreição de Jesus é a garantia que nós temos que um dia vamos morar com Ele na glória. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus dê graça e que esta palavra possa ficar no nosso coração para que nós possamos estar firme cada momento da nossa vida.